O primeiro aspecto que nós temos de considerar é que existe, primeiro é que temos de parabenizar ou dar os parabéns ao Estado por ter tomado alguma ação diante da situação ou da gravidade da situação. Nós podemos não estar a colocar, em toda esta locução que foi feita aqui inicialmente, não estar a colocar o impacto real da situação, que é o caso da poluição dos rios, numa situação altamente gravosa, com o envolvimento da utilização do mercúrio e do impacto ambiental que trouxe naquela região. Este é um aspecto importante a colocar aqui. E nessa perspectiva, pelo facto do governo ter aparecido, foi o porta-voz do Conselho de Ministros, é verdade, ele tem legitimidade, que ele é o que vai falar em nome do governo enquanto porta-voz daquela sessão. Agora, eu não vou discutir aqui as questões técnicas de criação ou não de um decreto legal. Eu não sei, não tenho o domínio desta matéria legal, de que forma é que essa questão pode ser articulada. Agora, como é que nós podemos analisar aquilo que foi em termos de decisão do governo e o que é que está a acontecer efetivamente no terreno? Nós primeiro vemos a força de Estado sobre a questão da suspensão das licenças, mas depois temos a outra componente, que é a operacionalização desta força. Nós temos uma intenção do governo de travar a situação, mas depois temos de combinar esta intenção com um conjunto de ações. O que foi anunciado é uma comissão mista e interministerial que vai envolver os diversos setores do governo que foram destacadas para o local. Agora, precisamos de combinar este aspecto formal, este conjunto de intenções, com meios que é para poder garantir que esta situação não ocorra. Nós conhecemos a extensão territorial não só da província, como do país e das limitações do próprio Estado em ter o controle do próprio território no seu todo. Isto depois obriga que existam mecanismos, quer sejam eles tecnológicos, no sentido de garantir que é possível localizar, é possível inspecionar, é possível, mesmo que seja à distância, a utilização de satélites e um conjunto de mecanismos que o Estado pode lançar a mão no sentido de verificar se essas ações ocorrem ou não. Mas eu fiz aqui referência às limitações que o nosso Estado tem no sentido de controlar o próprio território. Associada à fraca capacidade do Estado em fiscalizar, pois temos uma outra componente que nós não podemos ignorar. Há uma componente que seja das elites que foram referidas, e essas elites nós não podemos olhar apenas a nível central. Estamos a falar também das elites locais e das estruturas locais que, de alguma forma, podem estar a compactuar com algumas das ações que se verificam no terreno, e não podemos ignorar o facto de existir também um crime organizado. Há envolvimento de cidadãos nacionais, de moçambicanos, há envolvimento de malauianos, há envolvimento de zimbabueanos e de um conjunto de cidadãos que, de alguma forma, e dos garimpeiros artesanais que, de alguma forma, alimentam este circuito. Esta é uma parte que deve ser olhada, mas também temos de olhar para outro circuito que vai alimentar. Se nós temos estamos a falar de garimpeiros artesanais, nós temos que olhar para a estrutura que vai financiar este garimpo artesanal. De alguma forma, se há garimpo artesanal, é porque existem recursos que permitem a compra destes recursos. Então, há um trabalho de inteligência que também deve ser feito, não só apenas no nível das empresas ou dos garimpeiros artesanais, mas de quem é que está a comprar ou a adquirir este ouro. Nós temos aqui que seguir o trajeto dos recursos financeiros que permitem alimentar a rede. Esta é outra componente que se precisa aqui incluir. E depois temos de considerar que, para além nós estamos aqui a olhar para os pequenos exploradores, estamos aqui a falar dos garimpeiros artesanais, também há um envolvimento de empresas, e algumas delas que têm até licenciamento. A cada uma dessas empresas deve, penso eu, é algo que nós temos estado aqui a falar, caber uma medida diferenciada. O que foi feito neste momento, eu penso que é no sentido de tentar garantir o controle, é aplicar uma medida para que o Estado possa, uma medida que cobre a todas as empresas que suspender a atividade no seu todo. Agora, tem de existir um trabalho. O que é que se deve fazer? É pensar no depois. Este depois é que vai permitir olhar para cada uma das empresas e qual delas é que está a cumprir com algumas obrigações que o Estado impõe para aquela atividade. E nesse sentido e nessa perspectiva pode-se aplicar uma medida
distinta. O primeiro entendimento é de desacato, não é? Da autoridade. O próprio Presidente da República disse que estamos perante um desastre ambiental. As empresas mineradoras já estão há vários meses a receber várias visitas de autoridades do Estado, desde a Secretaria de Estado, o Governo Provincial, a Secretaria de Estado Distrital, a Procuradoria Local, para aferir que nas condições de exploração mineira não são adequadas para o ambiente, tem um impacto ambiental desastroso e que era preciso tomar medidas para tal. Então, nesse sentido, para mim, interpreto a não suspensão ou o facto das empresas ou dos envolvidos não cumprirem com aquilo que foi a informação do chefe de Estado, do Conselho de Ministros e também as autoridades locais, que várias vezes já emitiram medidas de suspensão por forma a mesmo a prosseguir com a questão da investigação na altura. Então, estamos perante uma situação de desacato à autoridade do Estado e das instituições no país. Eu penso que sim, mas me parece a mim bastante precipitada grande parte dessa discussão, porque daquilo que foi observado das investigações e relatórios que saíram de várias entidades é que estavam perante um crime ambiental. E penso que uma vez aqui na STV esteve cá um jurista a elencar aquilo que seriam as medidas, aquilo que na lei são situações ilegais que estão a ocorrer em Manica. Então parece-me a mim que dizer que algumas empresas poderiam operar e outras serem deixadas, me parece que essa não seria a melhor forma de discutir em termos de como é que nós podemos, em primeiro lugar, salvaguardar o interesse do público, não é? Neste caso dos moçambicanos, incluindo as suas próprias riquezas e também o espaço por onde está a decorrer essa exploração. Então a primeira coisa era suspender, eu penso que foi a primeira medida. A segunda medida, eu penso que as empresas deviam colaborar. Eu penso que em sede da investigação e em sede de tribunal, essas empresas tinham todas as condições para usar do direito para poder interpor se fosse uma ação excessiva por parte do governo, neste caso da Procuradoria da República ou dos grupos interessados com essa suspensão. Me parece a mim que não devia ser o papel nesse debate, neste momento, as empresas virem que deviam ser medidas diferenciadas. Não me parece que pelo desastre ambiental e pela forma como estão poluídos, por exemplo, os rios, é muito difícil neste momento dizer quem foi o que menos poluiu, comparado com por exemplo, um operador menor, ou dizer, por exemplo, esta confusão que se faz entre garimpeiros ilegais e empresas mineradoras. Neste momento, toda a investigação que demonstra que mesmo as empresas mineradoras têm grande culpa na forma como estiveram a operar naquela região.